Pessoal, boa noite. Eu sou o professor Diego Jean Gregório, sou coordenador da pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil da Univale. Hoje a gente dá sequência ao nosso programa Diálogos da Pós-Graduação. Foi um programa criado, para esse período de recesso, no final do semestre passado, até o início desse semestre, toda quarta-feira às 18 horas. A gente já teve 5 encontros e agora esse é o nosso 6º encontro. Lembrando que semana que vem a gente tem o nosso 7º encontro, o encerramento, do nosso programa Diálogos com a Pós-Graduação. Semana que vem, nosso programa vai estar incluído na programação da Semana do Advogado. É uma programação realizada pela OAB Jovem de Governador Valadares, e nas quartas-feiras, a nossa programação da comemoração à Semana do Advogado vai ser também uma live, do Diálogos da Pós-Graduação. A gente vai ter a participação do professor Jonathan. O professor Jonathan, ele é advogado-geral da União, está fazendo mestrado no Rio, e é professor do nosso curso de pós-graduação, e a gente vai ter a presença também do Dr. Raisson. O Dr. Raisson é presidente da comissão da OAB Jovem de Governador Valadares. Bom, nesse evento de hoje, a gente tem a participação aqui, como sempre, uma participação efetiva, uma participação impressionante da professora Jéssica Galvão. Professora Jéssica, ela é professora da UFJF, mestre em Direito Processual Civil pela PUC de Minas, membro da Comissão de Processo Civil da OAB do Estado de Minas Gerais, professora do nosso curso de pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, e tem contribuído muito na organização dos nossos eventos. Quem vem acompanhando, toda semana, tem visto a participação da professora Jéssica, e eu gostaria de agradecer publicamente, deixar aqui minha menção honrosa pelos esforços que a professora Jéssica vem empreendendo, não só na realização desse evento, mas na nossa pós-graduação, de uma forma em geral. Esse evento ele é realizado pela pós em Direito Civil e Processo Civil aqui da Univale, juntamente com a Comissão de Processo Civil da OAB do Estado de Minas Gerais, a Comissão da OAB Jovem da OAB de Governador Valadares e a UFJF, que representada aqui pela professora Jéssica. Professora Jéssica, muito obrigado, pela sua dedicação, pelo seu desprendimento. Bom, além disso, a gente tem aqui presente com a gente o professor doutor Leonardo Nunes. Professor Leonardo Nunes, ele é professor na UFOP, ele é mestre graduado em Direito pela UFMG, professor adjunto de Direito Processual Civil e Coletivo da UFOP, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e do Instituto de Direito Processual, membro da Comissão de Processo Civil da OAB de Minas Gerais, além de ser advogado. Professor Leonardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Com as portas abertas, assim, com muita alegria que a Univale te recebe aqui essa noite. Eu tenho certeza que nós vamos ter mais uma noite de trabalho extremamente rica, profunda e com debates extremamente relevantes, não só para os nossos alunos da Univale, tanto da graduação em Direito, quanto da pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, mas para os advogados de Governador Valadares que têm nos acompanhado. Além do professor Leonardo, nós temos a presença hoje da professora Luciana Morato. Professora Luciana Morato, ela é mestre em Direito Processual pela PUC Minas, professora do Cefet de Minas Gerais, professora do MBA em Advocacia Civil do Grupo Educar Mais, coautora dos livros Estudos Avançados em Direito, volume 1, e Direito Cooperativo, Avanços e Perspectivas, autora de artigos jurídicos e palestrantes. Professora Luciana também é advogada sócia da banca Muniz, Morato e Machado Advocacia. Professora Luciana, eu te agradeço muito também por ter aceito o nosso convite. Professora Luciana, mais do que aceitar o nosso convite para participar aqui hoje, participou das nossos outros diálogos, assistindo os nossos diálogos, vem acompanhando o nosso trabalho. É com muita alegria e com muita satisfação que a Univale também te recebe
de portas abertas aqui hoje. Tenho certeza que nós vamos ter uma noite espetacular aqui, graças à sua presença, a presença do professor Leonardo e a presença da professora Jéssica. Bom, antes de iniciar propriamente dito, ainda preciso cumprir um pouquinho de liturgia e fazer os agradecimentos institucionais. Eu preciso agradecer a magnífica reitora da Univale, professora Alessandra Lopes Coelho Rocha. Preciso agradecer a nossa pró-reitora de pesquisa, extensão e pós-graduação, professora Kistla Zaquê. Preciso agradecer o Núcleo de Educação à Distância da Univale, na pessoa da professora Renata Greco e da professora Dilemara Celos. Preciso agradecer também a assessoria de comunicação organizacional da Univale, na pessoa da Ana Paula, coordenadora da assessoria. Preciso agradecer o nosso suporte tecnológico, na pessoa do Samuel Perpétuo, que tem trabalhado junto com a Ana Paula. Preciso agradecer também ao nosso coordenador do curso de Direito da Univale. As aulas retornam semestre que vem, as aulas retornam semana que vem, na segunda-feira, dia 10, né, o coordenador, o professor André, está aqui presente assistindo a nossa live. Muito obrigado, professor André. Muito obrigado aos outros professores da nossa graduação em Direito, professor Felipe Miranda, professora Rose Pereira. Né, agradeço também aos professores da pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, né, a professora Sandra Nicole tem acompanhado também todas as nossas lives. Eu agradeço, né, esse apoio, né, da nossa família da Univale. E agradeço também ao coordenador do nosso programa de mestrado da Univale, né, o programa de mestrado em Gestão Integrada do Território, mestrado interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais, na pessoa do professor Aruf. Bom, agradeço formalmente ao FJF, nossa parceira nesse evento. Agradeço à Comissão de Direito Civil e Processo Civil da OAB de Minas e à Comissão da OAB Jovem de Governador Valadares, na pessoa do presidente Dr. Raisson Andrade, que também está nos assistindo e vai participar da nossa live da semana que vem, na programação da Semana do Advogado. A professora Jéssica vai ser a moderadora do nosso evento essa noite, como tem sido, né, nas últimas lives. Professora Jéssica, fica à vontade. Boa noite a todos. Eu não posso deixar de agradecer ao Univale pelo espaço, agradecer a professora Luciana Morato por ter aceitado o meu convite, agradecer ao professor Leonardo Nunes também. Além de grande admiração intelectual, são amigos, né? Então, isso já vale tudo. E hoje vai ser uma noite de grandes debates. Esse tema que é tão relevante, que são os processos estruturais e a gestão dos litígios, que impôs até uma reformulação do próprio processo civil, né? De uns 7 anos para cá, acaba que a própria compreensão do processo civil, ela teve que ser reformulada. Então, a minha pergunta primeiro vai para a professora Luciana, com comentários do professor Leonardo. Professora Luciana, um processo estrutural é um processo coletivo? Ele está lá dentro daquele bolo da ação civil pública, que vai discutir direitos difusos, direitos individuais homogêneos. Como que se dá isso? Vamos lá. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecê-los pela oportunidade de falar hoje aqui nesse evento. Inicialmente, o professor Diego. Gostaria de agradecer também o convite da professora Jéssica. E, para mim, é uma honra debater com o professor Leonardo e ouvir as suas lições aqui perante nós. Então, eu estou muito agradecida pela oportunidade, por essa honra desse debate essa noite. Então, vamos lá. Antes de eu falar um pouquinho sobre isso que a professora Jéssica me perguntou, que é se o processo estrutural é um processo coletivo ou não, existe uma classificação específica, eu acho relevante que a gente faça uma contextualização de onde que surgiu essa história de processo estrutural, porque para muitos é uma
discussão nova, mas como a professora Jéssica já trouxe, no Brasil, nós já temos aí 7 a 10 anos ou mais, né, que pesquisadores sérios vêm discutindo esse tema, junto até aqui, os pesquisadores de Minas Gerais, nós temos uma linha de pesquisa muito forte nesse sentido. Então, quando a gente fala de processo estrutural, é importante a gente contextualizar. E não só essa questão do processo estrutural, mas quando a gente discute litigância de interesse público, né? E todos os movimentos que culminaram nesse novo tipo de litigiosidade que a gente tem. Então, a gente começa lá em 1950 com um pesquisador norte-americano que se chamava Lon Fuller, né? E ele publicou à época, foi até uma publicação póstuma dele, um trabalho muito importante que foi denominado The Forms and the Limits of the Adjudication. Então, as formas e os limites da jurisdição. E que ele pretendia, nesse trabalho, discutir quais eram os limites da jurisdição, o que poderia ir para a justiça, o que não poderia, o que a gente discutiria no meio do processo judicial, né? Então, para ele, né, esse estudo dele foi publicado em 1976, salvo engano, mas ele já vinha estudando isso desde 1945, e ele propunha que, para que serve a jurisdição? Primeiramente, é para discutir problemas, né, direitos eminentemente privados com partes eminentemente privadas. Então, era um processo para partes privadas. Era um processo histórico, você reconstituía os fatos para você chegar naquela decisão, né? Você tinha uma atuação muito passiva do decisor. Então, as partes privadas chegavam com os fatos e seus fundamentos jurídicos e só então o juiz ia decidir com base naquilo. Então, o processo ele era conduzido pelos litigantes, né? Dentro do que foi alegado. Então, a gente tinha que, para ele, nessa época, a jurisdição era isso. Só porque com decisões paradigmáticas da Suprema Corte norte-americana, movimentos sociais, movimentos econômicos, a gente percebeu que houve essa mudança do que se entendia por jurisdição nos Estados Unidos, ali na década de 50, 60, até o finalzinho de 70. Quando um autor muito famoso, também pesquisador, que se chamava Abraham Chase, ele publicou na Harvard Law Review um artigo falando sobre Public Law Litigation. Ele denominou de Public Law Litigation, que quer dizer litigância de direito público, de interesse público, mais ou menos, né? E esse artigo dele, essa pesquisa, ela contradizia tudo que o Fuller tinha dito anteriormente, né? Então, ele falava que não, a jurisdição, ela não serve só para resolver problemas entre privados, não tem uma atuação passiva do decisor, não, na verdade não é isso. E ele estava embasado, né, acho que muitos já ouviram falar no famoso caso do Brown versus Board of Education, que foi um caso emblemático na época, né, mas quando a gente fala de processo estrutural, todo mundo lembra desse caso, do Brown versus Board of Education, mas a gente já tinha indícios lá em 1875, com o Act of March III, de que os tribunais, eles já estavam fazendo uma ampliação do que poderia chegar lá nas cortes, né? Então, o Act of March III, ele ampliou a jurisdição dos tribunais que antigamente eram só os federais para também os estaduais. Então, foi uma mudança ao longo do tempo, né? Porque em 1966 a gente teve as emendas às regras de processo civil das cortes distritais dos Estados Unidos, que também ampliaram essas competências da jurisdição, admitiram a intervenção de terceiros, instituíram o processo coletivo, né? Então, percebeu-se que a jurisdição não era só para duas partes privadas, para resolver problemas de problemas privados, né? Na verdade, o Abraham Chase, ele propunha que, na verdade, não é só essa bilateralidade de audiência que a gente fala, né? Na verdade, o processo, ele tem uma estrutura expandida, uma estrutura amorfa, né? A investigação para o Chase, ela não tinha que ser histórica, na verdade, ela tinha que ser predicativa, ela tinha que ser prospectiva, né?
E ele falava também que aquela decisão, ela não era imposta, né? O juiz não pegava aqueles argumentos que estavam sendo colocados e dava uma sentença baseada com aquilo. Não. Na verdade, havia uma negociação para que as partes chegassem a um acordo para a aprovação daquela sentença. E para o Abrantes, né? Eu acho que é até um assunto que a gente pode discutir hoje. O juiz ele não tinha que ter uma conduta passiva, mas sim ele tinha que ser o sujeito ativo, ele que tinha que valorar os fatos, valorar as provas, para assegurar que a solução daquele problema seria o mais justa e viável, né? Então, só trazendo esse contexto do que era considerado como jurisdição, o que passou a ser considerado, a gente ainda teve o julgamento lá do Brown versus Board of Education of Topeka, né? Que eu vou só mencionar para quem que eu já mencionei antes, mas vou só exemplificar. Foi uma reunião de 5 ações coletivas e em todos esses casos, essas crianças negras, né, elas pleiteavam através dos seus representantes legais, claro, a admissão delas em escolas públicas que não tivessem regime de segregação racial, porque havia o regime, a gente sabe do precedente do Plessy versus Ferguson, de 1896, que era a doutrina do separate but equal. As pessoas, elas eram consideradas iguais perante a lei, como a Carta Magna dos Estados Unidos prevê, porém elas tinham que ficar separadas, elas tinham que ficar segregadas. Então, essa segregação das escolas públicas era baseado nesse precedente, né? Então, todas as crianças são iguais, mas elas podem ficar em escolas para negros e escolas para brancos. Então, essa decisão foi muito paradigmática no sentido de que a Suprema Corte, que na época era a Corte de Warren, eles determinaram a dessegregação racial nas escolas públicas norte-americanas. Foi um exemplo muito enfático, assim, do que hoje a gente chama de overruling, né? Mas vocês acham que o Brown versus Board of Education não vai haver mais segregação racial nas escolas? Foi suficiente? Não foi suficiente. As pessoas não aceitavam as outras crianças que eram negras nas escolas para os brancos, para as crianças brancas. Então, essa decisão foi muito paradigmática nesse sentido. Olha o que está sendo levado para apreciação do Poder Judiciário, né? Então, apenas para contextualizar essa ideia de mudança da concepção da jurisdição. Porque aí aqui no Brasil, nesse meio tempo, a gente também teve várias alterações nesse sentido. E aí que entra essa questão do processo coletivo. Porque o processo estrutural, ele não surgiu da noite para o dia. Ele foi fruto de um longo período de várias pesquisas, pesquisadores sobre o assunto, advogados, tribunais, batendo naquela tecla de que a jurisdição não servia só para aquilo, né? Mas, voltando agora, já tendo contextualizado a pergunta, o processo estrutural é um processo coletivo? Eu posso responder que sim também, ou eu posso responder que não apenas o processo coletivo, né? Porque, na minha concepção, o processo estrutural, ele é um gênero, né? A gente chama de processo estrutural. Mas, na verdade, quando a gente fala processo estrutural, o que a gente quer dizer? Que nós vamos utilizar uma injunction, né? Que é o que eles chamam nos Estados Unidos, para conseguir aquela tutela jurisdicional. Eu, particularmente, eu não concordo muito com essa denominação de processo estrutural, porque a injunction que a gente vai utilizar, ela é só o procedimento, e a gente não utiliza os procedimentos para nominar os processos. Por exemplo, eu vou pedir uma tutela antecipada de urgência no processo. O processo chama processo antecipado? Não chama. Então, na minha concepção, não deveria chamar processo estrutural, porque a gente só usa uma injunction para conseguir a tutela jurisdicional. Mas, dentro desse gênero, que é o processo estrutural, né, que a gente tem o processo coletivo, onde aqui dentro do direito brasileiro a gente tem, como a professora Jéssica mencionou, a ação civil pública, né, instituída em 1985, a gente tem o CDC, o Código de Defesa do Consumidor e outras legislações esparsas para regular o que a gente chama de processo coletivo,
O processo coletivo é apenas uma espécie dentro do processo estrutural. Porque o que a gente também tem dentro do processo estrutural é o que a gente chama de mass tort litigation, né? A litigância em massa. Quantas milhares de ações nós temos de pessoas requerendo medicamento, ou porque não tem uma lei, né? Falta de ação do legislativo, ou porque existe aquela lei determinando aquilo, mas não há ação pelo executivo. Então, quantas milhões de ações individuais nós temos desse tipo? Elas podem ser consideradas litígios estruturais? Eu entendo que sim. Então, quando a gente fala em processo estrutural, eu afirmo que não é só processo coletivo. Processo coletivo é uma espécie que a gente tem dentro do processo estrutural, onde nós também podemos incluir os processos individuais que tenham como objeto questões complexas, o que a gente denomina de litígios estruturais. Então, por enquanto, a minha fala é essa, professora Jéssica. Lu, muito obrigada. Eu acho que o mais central, assim, né, para passar, antes de passar a palavra para o Léo, é ter isso em mente, que o processo, hoje, ele não pode ser mais compreendido como litígio de autor e réu. Se for olhar, essas ações são tão diminutas no nosso sistema hoje, né? Mas e aí, Leonardo, professor Leonardo Nunes, o que você acha? Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da Univale, na pessoa do professor Diego João Gregório, da professora Jéssica Galvão. É um prazer estar com vocês hoje, com seus alunos e com as pessoas que nos assistem online nesse momento e com certeza vão buscar a fonte do YouTube aí para ver esse vídeo mais adiante em outros momentos. É uma alegria participar desse evento pela primeira vez com a professora Luciana Morato, a quem já admiro já há algum tempo, conheço o trabalho da professora Luciana, fez a sua dissertação de mestrado nessa área. Como eu estou aqui no papel de debatedor, eu vou, nessa pergunta, eu vou resumir os cumprimentos dessa maneira, dizer que eu estou realmente muito feliz pela oportunidade, e agradecer a você, Jéssica, pelo convite, você que já é uma gigante aí do processo em Minas Gerais, uma pessoa que leva a nossa bandeira em multitarefas, em multiparticipações. Saiba que você também é uma pessoa que admiro muito e é para nós uma inspiração processualistas, né? Vamos à pergunta: o processo estrutural é um processo coletivo? Eu vou tentar, de forma bem direta, mapear a minha resposta em 3 momentos. Um primeiro momento, nós identificamos um processo coletivo, entre outros critérios, pelo seu objeto. E o objeto de um processo coletivo é dimensionar litígios ou conflitos de grupos. E quando a gente fala de conflitos de grupos, a gente está também fazendo uma referência a uma classificação antiga que foi forjada pela doutrina brasileira, muito pela necessidade de tentar compreender esse novo tipo de processo, novo lá na época, né, década de 70, 80, que eram os processos coletivos. Então a doutrina forjou uma classificação de direitos coletivos, difusos, direitos individuais homogêneos. Mas de uma forma ampla, ou lato sensu, nós estamos tratando de direitos coletivos, ou direitos de grupo. Então, todas as vezes que o conflito ou litígio, ele interessa a um grupo ou a grupos, nós dizemos que o processo é um processo coletivo. Isso muito a grosso modo para a gente tentar caminhar. Ultrapassada essa premissa, eu vou para uma segunda premissa, né? O que é processo estrutural? Para que serve o processo estrutural? E a professora Luciana, ela adiantou no tempo que foi dado, no tempo curto para falar tanta coisa, mas você conseguiu sintetizar a ideia principal. Se eu puder também, num esforço, fazer uma nova síntese, eu diria que um processo estrutural é aquele que serve para, a partir de um problema institucionalizado, uma situação em que uma instituição pública ou privada já não dá conta
de concretizar ou efetivar direitos consagrados no ordenamento jurídico, nós utilizamos desta via jurisdicional ou não, depois a gente chega nesse ponto, para reestruturar, ou seja, para modificar essa instituição pública ou privada, de modo que ela passe a girar, ela passe a rodar de uma maneira apta a materializar os direitos que são consagrados no ordenamento jurídico. A gente vai ter oportunidade de aprofundar nisso mais adiante, mas para me ater à pergunta e no papel de debatedor neste momento, eu diria que não há escapatória. Na minha opinião, todo processo estrutural é também um processo coletivo. E por que disso? Porque se há necessidade de falarmos em reestruturação de instituições públicas, privadas, burocráticas, enfim, é porque a situação de sistemática negativa de direitos, ou pelo menos uma situação de sistemática violação de direitos, ela não ocorre apenas para um indivíduo. Normalmente ela está relacionada a uma comunidade, a um grupo ou a grupos de interesses. E por isso há classificações doutrinárias que hoje em dia, até de uma forma melhor, eu diria, visualizam esse sistema dizendo de litígios ou conflitos irradiados. Então, muitas vezes você consegue ver vários grupos de interesse sendo afetados por essa situação sistemática de violação ou de negação de direitos. Então, respondendo à pergunta e tentando respeitar também o tempo que me foi dado, sim, para mim, todo processo estrutural, ele é também um processo coletivo. Apenas uma última observação. Há quem levante o caso Brown, como a professora Luciana mencionou, eu acho que vale a pena a gente partir desse exemplo, Luciana, como um caso de litígio individual, já que Brown era uma menina e o pai dela ajuizou a demanda contra a Secretaria de Educação do Arkansas, visando, em última análise, essa dessegregação, enfim, mas era um caso individual porque a Linda Brown teria provocado o poder judiciário naquela época. Só que não se enganem, por trás do interesse individual de Linda Brown, havia o interesse de toda uma coletividade por trás. Outro dia eu comentava com o Fred Dier a respeito disso e falava, olha, professora Ada Pellegrini Grinover chamava esse tipo de conflito como um conflito pseudo-individual. Aí o Fred, bom, mas eu não gosto dessa classificação. Tudo bem, a gente pode até não gostar, né? A gente pode até não gostar. Vamos arrumar outros exemplos para processo estrutural e individual. E o exemplo que o Fred coloca é o exemplo da recuperação judicial de empresa, já que ali você teria, segundo alguns, apenas o interesse da empresa. Eu insisto, eu consigo verificar no processo judicial de recuperação de empresa uma multiplicidade de interesses, inclusive interesses de grupo, já que você tem trabalhadores, é um grupo, você tem prestadores de serviço, outro grupo, fornecedores, outro grupo, você tem todas as externalidades no entorno dessa empresa e que poderiam eventualmente ser prejudicadas, né, na circulação da economia, no desenvolvimento local, regional, pela quebra dessa empresa. Bom, eu acho que eu acabei extrapolando, devolvo a palavra para a moderadora. Jéssica. Professor Leonardo, não, foi ótimo. E eu acho interessante um ponto que você falou a respeito dessas ações individuais, que na verdade elas são pseudo-ações individuais. E o tanto que é importante isso ficar muito claro, porque as pessoas têm o costume de achar que determinada demanda foi ajuizada por uma pessoa, mas se ela trata de interesse público, de política pública, ela tem um potencial de ter uma reforma institucional ou uma coletividade por trás. Então, esse ponto eu acho muito importante, de grande sofisticação. As pessoas têm que começar a perceber o processo a partir dessa lógica, que o processo não é mais só autor e réu ali. Bom, então Exato. Vamos para a segunda pergunta, que vai ser para o professor Leonardo, né?
em virtude da imposição de reforma estrutural, o processo pode ensejar no ativismo judicial por visar, né, professor Leonardo, uma mudança institucional, uma instituição público-privada. Isso pode gerar o ativismo judicial? E como que fica a separação dos poderes? Porque, a rigor, política pública, determinação de implementação, como que vai ser implementado, isso não é uma pauta essencial do Poder Judiciário. Então, como que fica essa questão do ativismo e da separação dos poderes dentro do processo estrutural? Bom, vamos lá. Vou tentar também me ater ao tempo, e essa talvez, Jéssica, seja das mais polêmicas questões envolvendo o tema dos processos estruturais. É uma questão polêmica que não se responde em 10 minutos, mas eu fico feliz porque eu não estou enrascado sozinho. A Luciana vai ter 5 minutos para fazer o comentário, eu vou ficar assistindo de camarote, mas vamos à minha parte. Se é verdade que as funções do Estado foram distribuídas em 3 segmentos, isso aconteceu num determinado momento histórico para retirar do príncipe o poder total. Essa separação de poderes, ela foi criada lá no passado, historicamente, com um propósito, né? Um propósito de que essas funções servissem também de freios e contrapesos e que fizessem o Estado funcionar em prol do indivíduo, em prol do cidadão, em prol da comunidade, em prol da sociedade. Isso não retira do Estado o seu caráter de Estado uno, porque o Estado tem que funcionar, os serviços têm que funcionar, os direitos que esse Estado consagra devem ser concretizados. Então, se nós pensarmos no Estado democrático de direito que nós temos instalado no Brasil, esse Estado democrático de direito, ou para quem prefere Estado de direito democrático, ele é consagrado numa carta, numa extensa carta política, né? A Constituição da República de 1988, ela consagra um rol de direitos jamais visto em tempo algum aqui no nosso país. E mais do que isso, esses direitos, eles muito embora tenha demandado um momento, né, um tempo para verem-se implementados, concretizados, a gente já não pode mais falar que a nossa Carta Constitucional ela é tão nova assim. Se ela é de 1988, nós temos aí 3 décadas, mais de 3 décadas, para que o Estado se organizasse, criasse meios a curto, médio e longo prazo, para tornar viáveis, concretizáveis, materializando no dia a dia do cidadão aquele rol de direitos sociais, especialmente consagrados na Constituição de 1988. Eu estou tentando falar de uma maneira muito simples, eu sei que a gente tem alunos de pós-graduação e mesmo profissionais formados, mas é importante que até que o nosso aluno de graduação ele entenda do que estamos falando. Para ser muito claro, a noção que eu estou tentando passar se de um lado nós temos uma divisão de funções para que o Estado dê conta da concretização desse plano, desse projeto chamado Constituição, não é? E para que não haja concentração de poderes na mão de uma só pessoa, também é verdade que, se uma dessas funções falhar, a outra função servirá de contrapeso, ou de freio, ou mesmo a colocará em marcha. Então, se nós pararmos agora para focalizar na conduta, na atividade jurisdicional, nós teríamos não um ativismo judicial propriamente, mas um passivismo judicial, se eu admitir que o Poder Judiciário, instado a se manifestar, ou seja, provocado a agir, ele permanece inerte. E observando que há direitos consagrados no ordenamento jurídico, percebendo que há uma garantia constitucional de acesso à justiça, e, apesar disso tudo,
permanecer inerte e dizer, não, eu não posso porque isso representaria interferência no poder executivo ou isso representaria interferência no poder legislativo. Então, dando nome às coisas e colocando as coisas no seu devido lugar, a gente pode começar a pensar em exemplos, né? É dito lá na nossa Constituição que a saúde é direito de todos, que a educação é direito de todos, né? E que a família deve ser protegida, entre outros tantos direitos. Se nós pensarmos só na saúde, para tomar um exemplo que a Luciana comentou na primeira pergunta, o Estado deve prover esse bem jurídico à sociedade brasileira, a toda a sociedade brasileira, né? É claro que os recursos são finitos, mas há um programa, eu tenho que cumprir. Então, cabe ao Poder Legislativo estabelecer políticas públicas para fazer chegar esse bem jurídico na sociedade. Digamos que esse bem jurídico nós materializemos na forma de medicamentos. Compete, então, ao Poder Executivo dar concretude à política pública desenvolvida pelo Poder Legislativo. O que ocorre, então, se o Poder Executivo é inerte diante de uma política pública já criada? Ou o que é pior, o que aconteceria se o próprio Poder Legislativo deixar de desenvolver a política pública? É muito provável que isso vai descambar numa ação judicial, ou pelo seu José, ou pela dona Maria, que vai ajuizar um pedido de medicamento contra o município, contra o Estado, contra a União, enfim. E o juiz vai se ver diante de uma encruzilhada. Bom, eu tenho que dar um remédio porque é um direito consagrado, é uma garantia do cidadão, eu tenho que dar um remédio, né? Então, perceba, aqui estamos falando de uma demanda individual, eu sei, da dona Maria, do seu José. Mas por trás desse conflito, para continuar usando o meu exemplo, eu tenho um interesse que é de toda a coletividade. Ora, será que a política pública de compra e distribuição de medicamentos do município XYZ, ela está adequada? E considerando que ela existe, que ela esteja adequada, o Poder Executivo administra essa política, lhe dá concretude de forma adequada? Porque se uma dessas duas funções falhar, seja na criação, seja na implementação da política pública, o Poder Judiciário não só será instado a se manifestar, como ele deve se manifestar. O juiz não pode simplesmente cruzar os braços e dizer, não, peraí, isso aí cabe ao Poder Legislativo ou cabe ao Poder Executivo. Não, senhor. O que a gente pode estabelecer o juiz não pode dizer como que o prefeito, o governador, o presidente da República deverá executar a política pública. O juiz não pode dizer como que o vereador, o deputado ou o congressista vai gerar a política pública. Mas o juiz, ele será responsável por provocar as demais instâncias de poder num diálogo institucional, viabilizando meios, né, seja em mesas de diálogo, seja no estabelecimento de planos de médio e longo prazo, para que ou a política pública seja criada, ou para que essa política pública existente seja, então, implementada. Eu espero ter sido claro com esse exemplo, mas em síntese, e para deixar ainda mais clara a minha opinião, não acho que haja, em tese e em princípio, ativismo judicial quando a gente fala de processos estruturais. Há sim situações em que o juiz acaba extrapolando os seus limites de atuação e acaba determinando como que o gestor público deverá fazer. Aí a gente precisa entender até onde vai esse limite. Mas que há a possibilidade do juiz instar essas autoridades no diálogo institucional, a desenvolver a política pública, a implementar a medida, isso a gente não pode negar. Porque senão a gente, sob o prejuízo, né, de falar de ativismo judicial, a gente acaba consagrando no país
a doutrina do passivismo judicial. E num país como o Brasil, a gente não tem como admitir. Devolvo a palavra, Jéssica, dentro do tempo. Muito obrigada, professor Leonardo. E é interessante isso, né? E a relação com até o estado de coisa inconstitucional. Não sei se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês que são especialistas, vocês até me corrigem aí. Mas o tanto que esse passivismo judicial pode gerar um estado de coisa inconstitucional quando você vai entrar nas discussões das penitenciárias e de todo o direito fundamental, né? Essa relação interligada do processo, do direito fundamental. Mas, professora Luciana, está com a palavra. Muito obrigada. Eu vou pedir licença para eu fazer um comentário em relação à resposta do professor Leonardo na primeira pergunta. Eu estou autorizada? Pode. Aí a gente te dá um minuto, viu, professor Leonardo? Vocês me dão um minuto. É o seguinte, eu concordo com o que o professor Leonardo expôs em relação... O processo estrutural é um processo coletivo? Concordo plenamente com essa questão do interesse coletivo, dessa questão do... seria um direito, um interesse pseudo-individual, também concordo com essas discussões, mas o meu posicionamento, quando eu falo que eu não acredito que o processo estrutural seja enquadrado como um processo coletivo, é porque quando a gente vai estudar os pressupostos processuais, né, vou ser redundante aqui com vocês, os pressupostos processuais são interesse e legitimidade. Então, quando o professor Léo fala do interesse, tudo bem, eu concordo, sem problema, o interesse coletivo, nessas ações que a gente chama de individuais, né, por exemplo, de medicamento, a gente tem um interesse que pode ser coletivo, mas eu vejo mais por essa questão da legitimidade, né, quando eu falo que não é só um processo coletivo, porque a gente tem o que a gente chama de representante adequado no processo coletivo e a gente não tem isso nessas ações que são milhares de ações individuais, que a gente chama. Então, a minha discordância é só nesse sentido. Concordo com a questão do interesse coletivo, sim, mas quando a gente analisa a questão da legitimidade, né, eu já não entendo que seria processo coletivo, porque a gente tem no processo coletivo a figura do representante adequado e no individual não. Então, fica o meu posicionamento que está aberto a refutações. Mas, pode continuar, professora Jéssica. Eu quero só um momento. Léo, você tem uns 2 minutos, pode responder, pode responder essa provocação. Vamos lá. Eu acho bacana porque esse tipo de espaço é muito legal, muito gostoso para a gente debater e com respeito e a gente crescer juntos. O ponto da legitimidade é um ponto realmente importante, Luciana, para a gente identificar um processo coletivo. Eu concordo contigo. Mas eu entendo que já foi o tempo do ordenamento jurídico brasileiro viabilizar mecanismos para identificar que se trata de um litígio coletivo e permitir a contenção dessa litigiosidade de massa para o seu adequado tratamento na forma coletiva. E o legislador cuidou disso. O interessante é que o projeto de lei que deu origem à Lei 13.105, que gerou nosso Código de Processo Civil, na redação original, estabelecia no artigo 333 a possibilidade de conversão da ação individual em coletiva. Infelizmente, isso foi objeto de veto. Mas é interessante que, eu estou tentando abrir meu CPC aqui, é interessante porque esse dispositivo foi vetado, o 139 foi vetado, o 333 foi vetado, mas o 139, ele não foi vetado. E o 139, há disposição que incumbe o juiz, entre outras situações, quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados previstos
na Lei da Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor para, se for o caso, promover a ação coletiva respectiva. Então, se nós pensarmos bem, a gente não tem uma melhor gestão dos conflitos se não quisermos, porque vetaram 333, mas esqueceram 139, inciso 9. Foi um cochilo, 139, inciso 10. Foi um cochilo do presidente da República, ou da presidente da República na época. Para mim aqui isso não interessa, eu estou te respondendo, então estou usando todo o arsenal que eu tenho à minha disposição. Enfim, eu acredito mesmo que a gente tem um pano de fundo aí, um conflito coletivo, e que ele deveria ser melhor gerido de forma coletiva pelo ferramental que a gente tem à nossa disposição. Mas é interessantíssimo o debate, eu concordo com você, com o problema da legitimidade, é um dos problemas centrais ao lado da coisa julgada que a gente tem no processo coletivo brasileiro há pelo menos 3 décadas, né? Professora Luciana, deseja falar alguma coisa em relação à resposta ou não? Então, vamos passar para o comentário da segunda pergunta. Então, em relação ao comentário, especificamente em relação a essa segunda pergunta, né, que o processo estrutural ele enseja um ativismo judicial, existe uma necessidade da revisão da separação dos poderes. Um debate que vem muito à tona quando a gente fala de processo estrutural é a usurpação de competência. Eu acho que isso está muito conectado com a separação de poderes. A função jurisdicional está extrapolando na sua competência quando ela determina que se crie política pública X. Esse debate vem muito à tona, mas é muito o que o professor Léo falou. Quando a função jurisdicional, ela não vai atuar ex officio, ela vai atuar apenas em face da inoperância das demais funções. Então, eu entendo que não é uma usurpação de competência, porque ela só está atuando quando as demais não atuaram, né? Muito do sistema do checks and balances também. E só mais uma questão que eu queria ponderar é que essa questão do ativismo judicial, mesmo quando a gente não está falando de processo estrutural, é uma discussão muito difícil de se fazer, né? Dentro do processo estrutural fica mais difícil ainda, porque a gente fala que cabe, pelo menos no meu entendimento, ao juiz, com o auxílio dos demais, nem só as partes, dos demais sujeitos processuais, em conjunto, fixarem as medidas estruturantes que se acredita que são as melhores para a solução continuada no tempo daquela problemática. Bem, o juiz não vai tirar decisão nenhuma da cartola. Então, eu acho que essa questão do ativismo judicial, ela tem que ser pautada em 2 pilares muito importantes. O primeiro deles é o contraditório. O contraditório, ele não existe possibilidade de atenuação de forma alguma. Inclusive, eu acho que dentro do processo estrutural, a gente tem que fortalecer o contraditório, chamando outros sujeitos processuais para dentro daquela discussão, para que, de fato, sejam discutidas as melhores medidas estruturantes possíveis. E um caso só que eu queria trazer de ativismo judicial, que eu acho, assim, bizarro, é o caso da Raposa Serra do Sol, que o STF, né, em relação à delimitação, da demarcação das terras indígenas, foi lá e colocou, não me lembro agora o número, o que eles denominaram de salvaguardas institucionais. Gente, eu nunca ouvi falar isso, salvaguardas institucionais. Eu acho que eles quiseram dizer medidas estruturantes, mas também não achei que foi medidas estruturantes, porque não houve uma discussão efetiva em relação a se aquelas medidas eram boas ou não. O STF, ele simplesmente foi lá, colocou várias condições para que aquilo fosse realizado e é o que a gente tem agora, não são efetivadas, foram medidas que se perderam no tempo e são ineficazes. Então, esse é um exemplo que eu acredito que é de ativismo judicial, que feriu o contraditório, e outra, a fundamentação racional das decisões do artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Se você baliza a atitude
a conduta do juiz nesses dois pilares, do contraditório ampliado, com participativo, com a fundamentação racional das decisões, que também é muito raro ver, eu creio que o ativismo judicial ele vai estar, se não inexistente, ele vai ser mitigado, ele vai ser controlado. Então, esses são os meus comentários. Professora Luciana, professor Leonardo, eu tenho uma tendência a achar, posso estar equivocada, mas eu tenho uma tendência a achar que, às vezes, no processo individual, há mais espaço para o ativismo do que até no processo estrutural. Sabe por quê? Porque no processo estrutural, quando se trata de política pública, quando se trata de mudar o modus, né, de atuação da instituição público-privada, no meu entender, o juiz já sabe que ou ele estabelece esse diálogo interinstitucional, que foi muito bem colocado pelo professor Leonardo, ou a execução da sentença não vai ser efetivada. Não tem jeito, não tem mecanismos, né? E no processo individual ainda há mecanismos mais assim, mais coercitivos do que de uma instituição. Então, assim, eu tenho uma tendência a achar que talvez esse ativismo que a gente coloca muito no processo estrutural, por lidar com litígio público, por lidar com competência de outros poderes, eu acho que ela é mais presente, pode ser potencialmente mais presente, no processo individual do que no processo estrutural. Porque a gente já sabe que se ele não estabelecer esse diálogo, se a decisão não é comparticipada, não vai dar certo. Né? Mas é uma percepção minha mesmo, até porque a gente tem poucos processos efetivamente estruturais, né? Os juízes ainda, infelizmente, eles processam esse tipo de litígio complexo, esse litígio estrutural, nos moldes do litígio individual. E considerando essa fala minha, eu já passo até para a terceira pergunta, que eu acho que é uma das mais relevantes de todas, que primeiro para a professora Luciana, depois eu passo a palavra para o professor Léo. Em que medida as regras processuais são atenuadas no processo estrutural? Porque a gente não tem um código de processo coletivo, a gente não tem um código de processo estrutural, a gente não tem uma lei que estabelece. Então, como que fica aí petição inicial, citação, contestação? Quais são os mecanismos que a gente tem? Como que a gente compreende esse procedimento? Sim, perfeito. Eu vou trazendo algumas situações aqui que for me surgindo da cabeça. O primeiro ponto que eu acho que sempre se fala em atenuação é a separação de poderes que a gente acabou de falar, né? Separação de poderes sempre fala que tem que ter uma flexibilização. Eu não entendo que há necessidade de haver uma flexibilização. Eu entendo que essa flexibilização é natural. Se o executivo e o legislativo não operarem, naturalmente a função jurisdicional virá para suprir essa lacuna. Então, eu não entendo que tem que flexibilizar. Não, eu entendo que isso é natural. Agora, além da separação de funções estatais, a gente também tem que mencionar o princípio da congruência, o princípio da demanda, né? Que realmente a gente tem uma incidência de uma forma mais atenuada, né? Porque, assim, em um litígio estrutural, né, dificilmente a parte ela vai conseguir antever todos os seus requerimentos, né, que são necessários para proteger, para tutelar aquele direito que foi pleiteado em juízo, né? Então, essa questão da congruência, do princípio da demanda, da distrição, que a gente fala também, isso tem que ser atenuado, né? Porque pode ser que quando você chegue mais à frente do procedimento jurisdicional, você vai perceber que era necessário ter feito aquele requerimento. E, consequentemente, também a causa de pedir, a interpretação do pedido, né? E isso também deve sofrer algumas atenuações. E quando a gente fala de litígio estrutural, geralmente se alteram, são diversas visões que a gente tem dentro do processo, né? Então,
pode ser que para um litigante seja uma causa de pedir, pode ser que para outro seja outra causa de pedir, né? E conforme você vai alterando ali o pedido, você pode pleitear novas vertentes, novas feições daquele mesmo direito tutelado. Outra questão também que eu gostaria de mencionar é em relação à preclusão, coisa julgada, essa discussão que a gente já tem há algum tempo dentro do processo coletivo especificamente, né? Elas também precisam ser ressignificadas em alguma medida, né? Porque essas contínuas alterações a que se submetem essas situações, como, por exemplo, a estabilização da demanda que a gente falou, elas precisam também sofrer mutações. Outro ponto que eu acho de extrema relevância é essa flexibilidade que você tem entre a fase de cognição e a fase do processo executivo. Isso que foi muito... Já houve uma mudança significativa com o Código de Processo Civil de 2015. Mas isso é muito importante, porque hoje a gente tem isso muito delimitado na nossa cabeça, que é o processo de execução, o processo de cognição, aí a hora que acaba o processo de execução, mas nós temos que pensar no processo de execução dentro do processo de cognição, que foi como foi mencionado, não me lembro se foi pelo professor Léo ou pela professora Jéssica, é aquela questão, né, o cliente, ele paga, mas ele não leva, porque ele vai ter o direito ao medicamento assegurado, mas quando for ver no orçamento público, ele não vai conseguir efetivamente pegar aquele medicamento, né? Então, essa questão da execução, ela já tem que ser pensada dentro da fase cognitiva, né? Eu acho que isso é um traço muito marcante que a gente tem quando a gente fala de processo estrutural. Outra questão que eu acho muito relevante, que vem em tempo com o Código de Processo Civil de 2015, é a questão das negociações processuais. Porque com as negociações processuais, você tem uma gama de coisas que eram muito rígidas que você pode flexibilizar dentro do procedimento, né? Então, por exemplo, nós temos negociação sobre prazos processuais. Antigamente, se discutia se seria prazo peremptório, prazo dilatório. Hoje a gente já conversa sobre essa possibilidade de negociação dos prazos peremptórios. Um artigo que é importantíssimo, que é a calendarização dos prazos. Eu acho isso excepcional e muito necessário quando a gente fala de processo estrutural. Então, essas questões de negociação processual dentro do processo estrutural são muito importantes na medida que nós podemos flexibilizar através de negociações endoprocessuais questões que antigamente eram completamente rígidas, né? Convenções, por exemplo, na fase probatória, nós podemos fazer isso através de negociação processual e inúmeras situações em que nós podemos flexibilizar diversas regras processuais dentro do regras processuais, né? Através do Instituto da Negociação Processual. E essa questão que a professora Jéssica trouxe é muito importante, por quê? Nós não temos um código de processo coletivo, nós não temos um código de processo estrutural, apesar de existir quem queira uma regulamentação desse processo estrutural. Eu acredito que com o que a gente tem no Código de Processo Civil hoje, nós conseguimos regulamentar o processo estrutural com o que a gente tem no CPC. Mas, é claro, nós precisamos fazer a correta utilização. Então, a gente tem a negociação processual, mas os advogados estão utilizando, as procuradorias, o Ministério Público ou não, né? Nós temos uma ferramenta que nós podemos utilizar e é necessário que seja, de fato, implementado nos processos estruturais. Agora, uma coisa que eu não abro mão é dessa atenuação do contraditório. Para mim, isso não coloco em xeque. Na verdade, o contraditório ele nunca pode ser atenuado e sim fortalecido, principalmente dentro do processo estrutural. Então, essa foi a minha fala em relação a esse questionamento. Professor Leonardo. Vamos lá. Sobre a atenuação das regras no processo estrutural, eu vou começar do final.
da fala da Luciana, e já te digo que eu adiro a praticamente tudo que você falou, mas vou tentar acrescentar a minha opinião também nesse ponto. A pergunta especificamente é sobre em que medida as regras processuais são atenuadas no processo estrutural. E, de fato, a gente tem um tipo de processo diferente aqui, porque a gente não tem um processo retrospectivo. Não é um processo que se volta para resolver um problema que Caio e Tício tiveram no passado. Não é um processo que se volta definitivamente para resolver o litígio mediante a condenação, a obrigação de pagar, a entregar determinada coisa, a um fazer estanque no tempo, a uma única conduta. É um processo que se volta para o futuro, ou que vê o futuro, e que, portanto, se projeta para o futuro. Então, na literatura já tradicional sobre o tema, é um processo que tem dia para começar e não tem dia para acabar. Talvez até por isso, boa parte dos juízes não veem nesse tipo de processo algo com tão bons olhos, né? Não guarda tanta afeição por esse tipo de processo. É um processo que irá demandar muito. Sobre a questão da flexibilidade de alguns institutos processuais, como pedido, como causa de pedir, que a professora Luciana comentou, eu ainda acrescentaria coisa julgada. A gente precisa rever aí esses limites, a forma como a coisa julgada atua, somando também ao que você disse do regime de preclusões. A propósito do tema, os meus 2 primeiros orientandos de mestrado na Universidade Federal de Ouro Preto trabalharam exatamente com essas vertentes. O Samuel Paiva Cota acabou trabalhando com o pedido e a participação, então não deixa de trabalhar a causa de pedir. Então, como que vai se dar a participação na conformação do pedido e da causa de pedir? E a Ana Maria Damasceno trabalhou com meios atípicos de execução e o cumprimento de sentença estrutural, né? Então, além desses elementos que demandam aí um olhar mais flexível e menos rígido, que a gente está tão acostumado e é tão arraigado na nossa tradição processualística, né, do século XIX para cá, a gente ainda poderia acrescentar as convenções processuais que você cita, mas convenções processuais sobre competência, sobre provas, sobre técnicas ou meios de execução, enfim. Eu costumo dizer que o fiel no exame dessa questão da flexibilidade é o que a gente vem desenvolvendo lá em Ouro Preto, a gente chama de participação potenciada. Como assim participação potenciada? Eu concordo contigo que não dá para abrir mão do contraditório. Mas para não abrir mão de que contraditório? Porque se a gente for pensar, são sujeitos do contraditório, sujeitos do processo. E algumas pessoas vão aí, ora limitar as partes, ora incluir também o juiz. Mas quando eu falo de participação potenciada, eu estou imaginando outros sujeitos, outros núcleos de interesse que não estão, muitas vezes, devidamente representados no processo. Eu fico imaginando, e aí só para já lançar a provocação para a próxima pergunta, eu fico imaginando se o Ministério Público Federal, ao propor uma ação civil pública, a primeira ação civil pública, no caso Mariana, por exemplo, se aquele procurador da República ou aquele promotor de justiça, ele sabia, no momento do ajuizamento do pedido, todos os reflexos daquele evento, que aquele evento poderia trazer, né? E mais do que isso, se eles poderiam vislumbrar a curto, médio e longo prazo todas as providências necessárias, não só para reparar danos já passados, mas também para dar vazão a essas providências para o futuro, que é o que a gente está tratando aqui, né? Quer dizer, o que a gente precisará fazer para tornar a atividade minerária, nesse exemplo, conforme
aos demais direitos envolvidos, né? O direito à saúde, o direito ao meio ambiente rígido, o direito ao desenvolvimento econômico, o direito ao desenvolvimento das comunidades locais e regionais de verem o progresso chegar, e isso acontece com dinheiro, não tem outra forma, né? Quer dizer, não tem como antever todas essas providências. Então, realmente, eu concordo com você, o pedido, a causa de pedir, essa é até um problema que já foi antevisto pelo Sérgio Cruz Arenhart lá em 2013, nos primeiros textos dele, 2013, 2015, o professor Sérgio Cruz Arenhart já falava disso, a gente utilizou o Sérgio como marco teórico para desenvolver isso daí. Mas para encerrar a minha fala, nesse tempo de debatedor, que é curtinho, eu não posso deixar de fazer menção que nós não estamos falando exatamente, na minha opinião, de um modelo de processo com todas as suas etapas detalhadas regulamentarmente. Eu costumo dizer que o processo estrutural é antes um espírito, é antes um ideal, é antes uma forma de olhar o processo constitucional, o processo democrático que nós já temos instituído na legislação. Há alguns autores que insistem na necessidade de formatação de um processo estrutural, ou seja, é preciso de uma lei que regulamente o processo estrutural. E há tentativa para isso. Eu até gostaria de mencionar que há um projeto de lei, é o projeto de lei 8058 de 2014, que foi concebido na Escola de Direito da USP, capitaneado na época pelo professor Ada Pellegrini Grinover, Kazuo Watanabe, e que contou com a colaboração do professor Paulo Lucon, mas é um projeto que não foi para frente, e que não vai para frente. Esse projeto, deliberadamente, tem por objetivo instituir processo especial para o controle e intervenção em políticas públicas pelo Poder Judiciário. Qual governo no Brasil vai ter interesse disso? Governo Bolsonaro? Governo Dilma? Governo Lula? Governo Fernando Henrique? Nós podemos voltar no tempo, governos militares? Talvez seja interessante uma lei que estabeleça alguns princípios, que estabeleça algumas particularidades nessa flexibilização de alguns institutos, ok. Mas eu concordo com você, Luciana, de que não há necessidade de uma regulamentação maciça ou massiva do processo estrutural, porque, na verdade, ele não é nada diferente do processo constitucional democrático que nós já temos instituído no país. E o CPC, também concordo com você, ele tem ferramental adequado para dar vazão a esse tipo de intenção reestruturante. Esse é talvez o modelo de processo mais flexível que o Brasil já teve. Basta pensar que no passado nós precisávamos de tantos procedimentos especiais, né, que carreavam tutelas diferenciadas. Hoje em dia, o nosso procedimento comum, ele é o mais flexível que existe. Talvez nós podemos dizer até que invertemos o jogo, porque os procedimentos especiais hoje, eles são, de uma certa forma, mais rígidos que o procedimento comum. Já que o procedimento comum admite calendarização, admite convenção sobre prova, inversão na ordem de produção, né, delimitação dos pontos que vão ser objeto de prova, convenção sobre todas as convenções típicas e as convenções atípicas que nós já citamos aqui. Enfim, eu tenho dito que não precisamos aí de uma lei para regulamentar, mas eu me curvo eventualmente a uma lei que venha para estabelecer a principiologia, ou os aspectos gerais, para que nós possamos compreender melhor esse espírito do como deve ser o processo para viabilizar medidas estruturantes. Professor Leonardo, antes de passar para a próxima pergunta, eu vou fazer uma pergunta fora do nosso roteiro.
Bom, e volto também para a professora Luciana. Primeira pergunta. Você acha mesmo que precisa de uma lei para definir principologia, normas basilares? Será que a gente já não tem isso nas normas fundamentais? E outra, será que isso também não fica um pouco a cargo da própria doutrina? Assim, a minha pergunta é o seguinte, que eu acho que a doutrina ela tem que fazer o papel dela, não de ficar chancelando determinado entendimento do tribunal, ou, claro, quando o tribunal cita determinado autor, é super relevante, porque é um reconhecimento de trabalho, mas a gente não tem que fazer conhecimento científico para chancelar a atuação do tribunal. Bom, primeira coisa que eu volto, se é necessário mesmo essa lei, considerando as disposições de normas fundamentais, as garantias processuais, que também são garantias de direitos humanos. Assim. E a minha segunda pergunta, você falou dessa participação potencializada do processo abrindo uma participação potenciada. Participação potenciada. Então, o processo é criar mecanismos para que todos os atingidos, né, possam contribuir na construção da decisão, se eu entendi de forma correta. Mas aí eu te volto uma pergunta. Como que você vai controlar isso, até tendo como base a duração razoável do processo? Ok, o litígio estrutural, ele não tem um fim, o olhar é para o futuro, porque você vai estabelecer uma medida estruturante para modificar a instituição mesmo, isso eu acho que nós três concordamos, mas como que você vai qual vai ser o limite disso? Pergunto que isso não é uma questão nova, por exemplo, e essa discussão a gente tem quando vai tratar do amicus curiae, a gente vai tratar quando tem das audiências públicas, e outra, a gente trata até nas ações coletivas quando a gente vai falar da representatividade adequada. Que além de estar no rol, aquela pessoa tem que efetivamente representar aquele grupo. Então, assim, qual é o limite dessa participação dentro do processo estrutural? Porque o litígio estrutural, por excelência, ele tem mais complexidade. Ele vai ter determinado grupo que os interesses são comuns, tem determinado grupo que os interesses são opostos, pode estar tudo ali no mesmo bolo. Então, assim, me deu uma dúvida. Eu concordo, só deixar claro, eu concordo que a participação ela tem que sempre ser ampliada, porque vai refletir melhor nesse, vou colocar um termo, projeto estrutural da instituição, né, que vai ser a sentença, essa implementação. Mas como que você vai dimensionar, como que você pensa nesse dimensionamento no procedimento? Bom, quanto tempo você vai me dar? Porque você me deu duas perguntas de livro para responder, né? Ai, Léo, 5 minutos. Eu vou começar e você me corta. Vamos lá, primeira pergunta. Não seria papel da doutrina definir princípios e essas regras básicas? Olha só, Jéssica, eu vou fazer uma comparação com uma norma que eu achava que não tinha que estar no CPC. Tá? Tem gente que vai me bater agora, ou vai virar meu inimigo, não tem problema. A gente está fazendo um debate franco, honesto, e eu vou dar minha opinião. Antes ainda do CPC ser sancionado, nós discutimos algumas das normas do CPC em vários FPPCs, que você já participou de vários, e eu me lembro de algumas das audiências, várias audiências públicas que eu participei, uma delas foi no Tribunal de Justiça de Minas. E em uma dessas audiências públicas foi discutido a conveniência do artigo 334, que impunha às partes uma audiência de conciliação ou mediação obrigatória. Obrigatória, porque se o sujeito não aparece, ele está taxado, né, de alguém que praticou ato atentatório à dignidade da justiça e ele está sujeito à multa. Eu me lembro que logo que eu entrei em Ouro Preto, eu fiz um evento e convidei a professora Suzana Cremasco para falar para a gente sobre mediação e conciliação. E eu me lembro da fala dela até hoje. A professora Suzana disse o seguinte:
em determinadas circunstâncias, há necessidade do legislador ser, de um certo modo, pedagógico para induzir a alteração cultural necessária. Nós pertencemos a uma sociedade altamente beligerante. Altamente beligerante. Ainda falava disso hoje com uma colega advogada, que esses meios consensuais ou meios autocompositivos, né, mediação, conciliação, eles são... É um discurso maravilhoso entre nós, advogados, mas para a sociedade, de um modo geral, é muito difícil você convencer a pessoa que você vai resolver isso extrajudicialmente, não na presença de um juiz. Então, veja, o artigo 334, ele apenas materializa um comando muito claro do artigo 3º, que é norma fundamental, que você citou muito bem, do CPC. O artigo 3º, ele diz, o acesso à justiça, ele é garantido, ponto. Esse acesso, ele pode ser feito pela jurisdição estatal, ele pode ser feito pela jurisdição privada, a arbitragem, ele pode ser feito por outras formas de jurisdição, para usar a concepção da professora Ada Pellegrini Grinovo no último livro dela, antes de falecer. Né? Outras formas de jurisdição, ela entendia que os meios autocompositivos são forma de jurisdição. E veja, se o Estado, MP, Defensoria Pública, advogados, todos nós que trabalhamos com a administração da justiça devemos estimular a solução consensual, significa que a jurisdição estatal virou a última ratio. É esse o desejo do legislador. E o 334 é uma das normas para tentar materializar essa mudança cultural. Então, insisto, para deixar mais claro o meu ponto de vista, eu concordo com você que é papel da doutrina desenvolver princípio, é papel da doutrina desenvolver teoria, não é papel do legislador fazer isso, mas talvez seja necessário como pontapé inicial dessa mudança cultural. E aí, para tomar de exemplo o projeto de lei 8058, veja que interessante, Jéssica, professor Diego, Luciana e amigos que nos assistem ao vivo nesse momento. O projeto de lei 8058, ele tem um artigo muito interessante, ele é um projeto realmente interessante, mas o artigo 2º do projeto, parágrafo único, ele enumera algumas das características que esse processo deverá adotar. Entre essas características, olha só que interessante, são várias, mas entre essas características nós temos características colaborativas, participativas, envolvendo a responsabilidade do poder público, flexíveis quanto ao procedimento a ser consensualmente adaptado ao caso concreto, tendentes a soluções consensuais, construídas e executadas de comum acordo com o poder público. Ou seja, tudo isso que a gente está falando aqui, tudo isso que às vezes parece óbvio, mas é óbvio por conta de uma construção doutrinária que no Brasil tem pelo menos uma década. E que, como é muito bem exposto pela professora Luciana, já vem de 70 anos de construção pelo direito norte-americano. Percebe? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu acho que eu já extrapolei os 5 minutos, mas vou ser mais objetivo ainda, é como que você vai viabilizar a participação de todos os atingidos? Eu quero deixar muito claro aqui. Eu não disse que todos os atingidos têm que participar desse processo. Eu entendo que a participação potenciada, ela se revela na necessidade de garantirmos que todos os interesses sejam considerados nesse processo. O Ministério Público, ele é talvez dos principais legitimados na tutela de direitos de grupo no Brasil. E pode o Ministério Público, em determinadas circunstâncias, não atentar para todos os possíveis interesses que estão eclodindo naquela determinada situação, de fato, naquela situação conflituosa. Então, ferramentas como criação de um site, divulgação em mídias sociais, notificação de outros legitimados, inclusive associações, inclusive comunidades organizadas, enfim, entre os legitimados que nós temos, pelo menos, para que essas pessoas, como representantes legítimos do grupo, tragam
não só aportes informacionais, dados, mas o maior número possível de interesses que eclodem do conflito. É essa a minha ideia quando eu chamo de participação potenciada. E perceba, não é nada novo. Essa possibilidade de intimação de outros legitimados já é prevista na legislação. O problema é que muitas vezes você tem casos como esse de Mariana, Brumadinho, para falar de Mariana, em que há uma associação em litisconsórcio, né, do Ministério Público da União, do Estado, da Defensoria Pública da União, do Estado, e você tem situações, para dizer o mínimo, curiosas, em que as assessorias de alguns grupos de interesses não pode ser feita por determinadas instituições, como, por exemplo, entidades políticas, religiosas. Ora, por que não? E se essas entidades são as que melhor representam, são as que melhor darão voz aos interesses? Mas, enfim, isso é uma questão por demais polêmica. Eu acho que não é nem o cenário para a gente travar essa discussão agora. Professora Luciana, você quer falar alguma coisa? Se você tem alguma ponderação a respeito desse tópico, assim, só bem rapidinho. O que eu quero, na verdade, confirmar é que quando o professor Léo falou dessa questão do MPF, o MPF sabe quais são todos os interesses tutelados, o que vai surgir. Eu sempre tive essa dúvida, E aí eu até estou com ele aqui, não sei se vai dar para ver, esse livro aqui, que é do professor Edilson Vitorelli, que lançou há uns 15 dias. Por quê? Ele, no lugar de fala dele, que ele é procurador da República, eu queria entender como que que é feita essa representação, essa ação coletiva por parte do Ministério Público. O que ele fala? Como que é a atuação do Ministério Público em processo estrutural. Então, essa também era um questionamento que eu me fazia, e agora eu estou lendo esse livro justamente para poder entender isso. E aí, deixa aí a sugestão a todos para que também possam ler essa obra do professor Vitorelli. Ótimo. Dava muita discussão, até essas respostas do Léo. Muita discussão, mas Exato. Em relação a esse tópico. Agora vamos para a próxima. Os desastres de Mariana e Brumadinho podem ser objeto de um processo estrutural? Passo a palavra para o professor Leonardo e depois para a professora Luciana. Ora, vamos lá, pessoal. Eu não sei se tem uma pergunta mais difícil ou a mais importante de todas, Jéssica, porque eu acho que você acertou na medida em todas elas. E eu talvez enfoque a minha resposta no caso de Mariana, porque está muito próximo da minha realidade, já que eu sou professor da Universidade Federal de Ouro Preto. Aproveito a oportunidade para mandar aí uma saudação para os meus orientandos do grupo de pesquisa Observatório de Processo. Vamos lá. Logo quando houve o rompimento da barragem, a primeira coisa que chamou a atenção foram vozes que se levantaram no sentido de que deveria fechar a mineração. Tem que fechar a atividade minerária, porque fechando a atividade minerária, ela dá muito problema social, dá muito problema para o meio ambiente, então tem que acabar com a atividade minerária e pronto, vamos arrumar todo tipo de empecilho para a atividade voltar. A atividade foi suspensa, ficou muito tempo parada, né? Mas logo no primeiro momento, eu comecei a refletir sobre isso. Poxa, será essa a solução? Será mesmo que a gente tem só o interesse do meio ambiente envolvido nesse caso? Porque se a gente começar a enumerar os interesses envolvidos, a gente vai perceber que a gente tem o meio ambiente, primeiro, a gente tem o trabalho, porque tem muita gente na região que vive da mineração, e eu não falo só da cidade de Mariana, eu falo de toda a região dos Inconfidentes. Então, a gente tem várias cidades que vivem da mineração.
eu tenho, consequentemente, o direito ao desenvolvimento econômico, porque com o trabalho e com a circulação de riqueza, você tem o desenvolvimento econômico, você tem, 4, a geração de tributos, porque muitas municipalidades sobrevivem dos tributos que vêm da mineração. 5, se você fecha a atividade, você impede a circulação de riqueza, você também pune o turismo. E muitas das cidades da região ficaram punidas também com relação ao turismo. Não só simplesmente em razão da exposição midiática, porque muita gente da noite para o dia deixou de visitar Mariana. Está tão próximo de Ouro Preto, Ouro Preto tem um chamariz natural, a pessoa poderia ir até Mariana, que é muito pertinho, e deixava de ir por conta do risco, né? A barragem estava bem longe, mas do centro da cidade, mas muita gente deixou de visitar a cidade por conta disso. E aí eu comecei a refletir sobre isso, discutir com os meus orientandos, os meninos que me acompanham, os meninos e meninas que me acompanham lá no grupo de estudo, para dizer o seguinte, olha, esse é um típico problema estrutural. Mas é um problema estrutural que precisa ser bem identificado, porque ele pode ser encarado, o professor Nelson Neri, quando ele vai descrever o que são direitos coletivos, lato sensu, ele vai conceituar direitos coletivos, direitos difusos, direitos individuais homogêneos, ele dá o exemplo do naufrágio do navio Batomushi. Talvez o professor Diego vai lembrar desse caso, mas eu acredito que nem a Luciana e nem a Jéssica vão saber. Mas num dos réveillons aí, uns 20 anos atrás, naufragou esse barco Batomushi em Copacabana, ou Ipanema, não sei, era um réveillon no Rio de Janeiro. E aí surgiu todo tipo de especulação, né? Que tipos de direitos envolvidos? Bom, você tinha direitos individuais da pessoa que quer a sua indenização. Você tem direitos coletivos, porque a associação que trabalha com aluguéis de barcos e passeios na orla da cidade maravilhosa ficaria prejudicada, teria sua imagem prejudicada por conta daquele episódio. Você teria um problema de direitos difusos, porque o naufrágio do barco naquele ponto poderia ter lesado arrecifes de corais ou derramado óleo no mar. Enfim, o que eu estou querendo dizer com esse exemplo? Que desse fato que aconteceu em Mariana, eclodiram interesses de toda a natureza. Interesses individuais que geraram sem número de ações individuais e interesses de grupos. Interesses de grupos, muitas vezes convergentes, muitas vezes conflitantes. Né? Tem grupo que vai querer que a atividade mineradora seja paralisada definitivamente. Tem grupo que vai querer que ela retorne às atividades logo na semana seguinte, porque senão a cidade vai quebrar. E não pensem que não houve muitos grupos que tiveram essa intenção. Os trabalhadores, a prefeitura, que ficou sem arrecadação da noite para o dia, o setor hoteleiro, né? Os populares, né? Os residentes que tinham imóveis para alugar e viviam dessa renda. Pô, se a empresa não tá funcionando, o trabalhador vai embora. Né? Muitos imóveis são desocupados. Enfim. Mas se nós pensarmos bem, esse evento ele pode gerar um processo coletivo comum, se nós simplesmente olharmos do ponto de vista retrospectivo, vai demandar ação para indenizar os índios, vai demandar, porque chegou até Valadares, né? E Valadares, a região de Valadares, eu não sei se todos sabem, mas polo, região de índios Krenax. Então você tem indígenas que foram afetados, ribeirinhos que foram afetados, né? Então se nós pensarmos só retrospectivamente, eu vou indenizar todo mundo, muito bem, acabou. Só que esse, para mim, ele é o maior conflito da história do Brasil. O maior conflito estrutural da história do Brasil. E por quê? Porque, pensado bem as coisas,
Se a gente parar para refletir por que isso aconteceu, uma das causas possíveis é a forma como a atividade está regulamentada e a forma como a fiscalização é feita, ou a forma como a fiscalização não é feita, a forma como ela deveria ser feita. Então, se nós pensarmos só no ponto da regulamentação da atividade e na fiscalização, nós já teríamos um excelente processo estrutural. Nós já teríamos um excelente problema estrutural do qual decorreria a necessidade de medidas reestruturantes do setor, ou para mexer na legislação, ou para mexer na forma como os servidores, tanto da União quanto do Estado, vão ser contratados, quantas vagas vão ser deslocadas para Minas Gerais, que é um polo de muitas barragens desse tipo, não é? E, de uma certa maneira, se a gente pensar também sobre um outro ponto de vista, sobre um ponto de vista mais amplo, né, mais macro, né, sob o ponto de vista das reparações, nós temos uma reparação do meio ambiente, para falar só do leito do Rio Doce, que vai levar mais de década. Né? O reassentamento forçado das pessoas assemelha-se muito a um caso de reassentamento que aconteceu na Colômbia, e como a professora Jéssica lembrou, deu origem a essa expressão do estado de coisa inconstitucional. Então, veja, reassentamento de pessoas, indenizações, reconstituição e recuperação do leito do rio, enfim, eu não tenho a menor dúvida que essa convergência, essa ora convergência, ora divergência de interesses, torna, e com requintes de complexidade jamais visto, torna esse caso um caso emblemático, que vai gerar aí pesquisas, que vai gerar estudo de caso para talvez 50 anos. Né? Muita coisa já aconteceu. Né? De 2015 para cá, teve momentos de grande furor, muita gente falando, palestras e cursos e textos e teses, enfim, e a coisa vai arrefecendo, aconteceu o problema de Brumadinho. E se vocês pararem para pensar, Brumadinho já não deu tanto, já não se desdobrou tanto quanto o de Mariana. Por que isso acontece? Porque primeiro acontece o furor, depois as coisas vão decantando e a gente começa a compreender melhor o problema. E a partir do ponto que você passa a compreender melhor o problema e seus desdobramentos, começam a surgir as demandas, ou por medidas retrospectivas, como os processos tradicionais podem facilmente dar conta, mas também a necessidade de medidas reestruturantes que serão levadas a cabo comparticipativamente, para usar de uma expressão do seu orientador, Luciana e Jéssica, mas num plano de médio e longo prazo. Né? Enfim, eu não tenho dúvida de que se tratam de casos que decorrem problemas estruturais, mas não é qualquer processo que decorreu desse caso que a gente pode chamar de um processo estrutural. Bom, passo a palavra para a professora Luciana. Eu entendo que do lugar de fala que o professor Léo se encontra, ele tem até mais propriedade para falar desses casos de Mariana e de Brumadinho até do que eu. Estou aqui em Patos de Minas, super longe de BH e de tudo mais. Mas em relação a Mariana e Brumadinho, uma questão que eu vejo e que eu enxergo uma problemática muito grande em relação à atuação do Ministério Público no que diz respeito a essa imposição de taxas de uma forma totalmente, na minha opinião, desregulamentada, né? Impõe-se o TAC como se aquilo fosse resolver o problema, não existe uma solução efetiva em relação ao cumprimento daquele TAC. Então, essa questão do TAC, para mim, Mariana, em Brumadinho, é uma questão muito problemática. E outra questão que eu também enxergo é a atuação da Renova, né, que já foi alvo de grandes discussões, até hoje está sendo alvo de grandes críticas. Então, realmente, nós
como função jurisdicional, nós não tivemos ainda essa capacidade de resolver um litígio tão complexo. Foi preciso que se criasse, né, a Renova, que foi criada, que também não deu solução para o caso. Da mesma forma, em Brumadinho, a gente sabe que diversos acordos individuais com os afetados estavam sendo firmados de uma forma a revelia dos próprios afetados, que muitas das vezes não sabiam os próprios direitos e firmavam aqueles acordos. Então, essa questão de Mariana e Brumadinho que eu queria expor realmente essa problematização, e apenas isso que eu tenho para falar em relação a essa pergunta. Bom, infelizmente, eu vou ter que encerrar. Nós temos ainda 2 perguntas, mas nós extrapolamos todo o tempo disponível. Eu vou agradecer novamente, professora Luciana Morato, muito obrigada pela participação. Professor Leonardo Nunes, muito obrigada. Univale, obrigado pelo espaço. Passo a palavra para o Diego, professor Diego. Pessoal, realmente é um negócio que sempre acontece no final dos nossos diálogos, né? A gente acha que a gente controla o tempo, mas é o tempo que controla a gente, e eu fico angustiado com essa coisa. Bom, o professor Leonardo tocou num assunto que é caríssimo à população de Valadares, que foi o desastre da Samarco e Mariana em 2015. É um assunto que é caríssimo à Univale, né, professor? A gente tem debruçado, né, empreendido esforços nessas questões socioambientais, jurídicas, jusfilosóficas, técnicas, estruturais, materialmente, sobre a mineração e os impactos da mineração na bacia do Rio Doce. Inclusive, professor Leonardo, já fica o convite, tá? Essa conversa sobre as questões ambientais, ela não termina aqui, tá? Eu vou te procurar depois e nós vamos, né, buscar aí ampliar nossa perspectiva sobre a relação de todas as coisas. Né? Não é nem um convite, é uma intimação, tá? Compareça. Mas, e essa conversa sobre os processos estruturais, essa gestão de litígios, as inovações processuais, ela também não termina aqui. E ela continua onde? Ela continua na nossa pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil. A nossa turma ela vai começar agora no mês de setembro, então nós ainda temos algumas vagas para poder fazer a inscrição para a turma que começa agora em setembro, e com certeza nós vamos ter a participação, né, efetiva da professora Jéssica, mais presente, e com certeza vamos voltar a ter participações pontuais, tanto do professor Leonardo, quanto da professora Luciana, também intimada desde já para comparecimento à Univale, quando tudo retornar. Gente, eu queria agradecer, somente agradecer. Realmente, né, e fazendo uma análise agora que a gente encerra o nosso 6º encontro de diálogos da pós-graduação, a gente teve momentos riquíssimos, de extremo aprendizado, discussões de altíssimo nível, com uma abordagem extremamente sólida e profunda com relação aos procedimentos e conhecimentos teóricos, conceituais, normativos, metodológicos. Realmente, assim, nós não encerramos, não. Semana que vem a gente tem um novo encontro, um novo diálogo, à quarta-feira, às 18 horas, dentro da programação da Semana do Advogado da OAB Jovem aqui em Governador Valadares. Então, todos que têm acompanhado, né, aí sim, quarta-feira que vem será o último. E aí eu agradeço, viu, professor Leonardo? Agradeço imensamente. Realmente a gente fica impressionado, e também professora Luciana, com as contribuições. Professora Jéssica, de novo, né, reitero aqui as menções honrosas que eu tenho feito. Né, tem um ditado que fala, honra quem merece honra, e a professora Jéssica merece todas as honras e todos os nossos aplausos. Bom, eu agradeço também a Comissão de Processo Civil da OAB do Estado de Minas Gerais, agradeço também a Comissão da OAB Jovem de Governador Valadares, e agradeço a todos que têm acompanhado e têm participado aqui dos nossos diálogos. Semana que vem a gente tem mais um encontro. Um abraço, boa noite a todos.